Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira. Seja bem-vindo. Você está no canal do Boi, é o canal do agronegócio brasileiro. Lembrando que você nos acompanha pela NET TV, Claro TV nos canais 190 e 690, pelas antenas parabólicas em todo o país. No Paraguai e no Brasil, você também pode estar aqui conosco pela NEL TV. Estamos no Facebook e a partir deste momento, sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está levando o nosso sinal. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre pecuária, falando sobre essa questão aí que eu abri aí, a chamada escalada de programa. Sabe por quê? Porque a expectativa para esta e a próxima semana realmente é de fortalecimento de valores da arroba do boi gordo. E essa sensação, ela não é à toa, é por conta da disponibilidade de gado que é baixa no Brasil. Todos os estados produtores com forte dificuldade de oferta e uma demanda extremamente firme, tanto para exportação quanto para o mercado interno, principalmente a partir da próxima semana, com a entrada de mais recurso financeiro na distribuição dos consumidores brasileiros por conta dos salários. Esse fator faz com que a indústria, ou fez com que a indústria testasse ontem, nesta última segunda-feira, propostas mais baixas pela arroba do boi gordo. Sem sucesso nenhum, não teve fechamento de negócios, a indústria está com a escala quebrada, tem apenas 2 ou 3 dias de escala garantida e a tendência é de preços firmes e elevação. Os valores para a arroba do boi gordo vinha com R$ 255 a arroba nesta última segunda-feira e também no dia de hoje. Por enquanto, os valores praticados são esses no estado de São Paulo e a marca de R$ 250 a arroba em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São duas praças de referência, São Paulo e Mato Grosso do Sul, portanto, vindo com valores firmes, tendência de alta e com grande dificuldade da indústria frigorífica em fechar suas escalas. Começo essa parte do programa Agricultura BR para falar de soja, falando da soja e também do milho comercializado pelo produtor mato-grossense. E de acordo com os números locais, 65% da safra 2020-2021 mato-grossense já foi comercializada, enquanto o milho vem com 55%. Quem traz os destaques, trazendo a entrevista com o Hernani Klein, é o nosso amigo Valdir Pacheco. Acompanhe. No dia 15 de setembro, encerrou o período do vazio sanitário aqui no estado de Mato Grosso, portanto, os produtores já estão autorizados a dar início à safra 2020-21. Mas está faltando chuva. Quem vai nos falar melhor agora sobre o arranque desta safra é o nosso convidado de hoje, Hernani Klein, consultor especialista em commodities aqui na BR-163. É normal esse período aí, final de setembro, a safra não ter iniciado ainda, Hernani? Olá, Pacheco, amigos produtores. Na verdade, Pacheco, no mesmo período do ano passado, nós já estávamos com o plantio em andamento de uma forma mais acelerada. Esse ano existe um pouco de atraso em relação ao início do plantio. Algumas regiões já iniciaram de forma mais isolada. Para quem tem os pivô também já foi plantado, mas está um pouco atrasado, sim, em relação a outros anos. Mas é um período normal, né, do plantio. Nós estamos no final de setembro. Historicamente, final de setembro, início de outubro, é que se acelera o plantio da soja aqui no Mato Grosso. Hernani, da safra 2019-2020 está praticamente tudo comercializado, são muito poucos produtores que ainda têm um produto ali para negociar. Esta safra que está por vir aí, 2020-2021, quantos por cento de soja já tem comercializado? A safra que nós finalizamos agora no disponível, existe muito pouco soja ainda para ser comercializado, praticamente se esgotou, né? E a safra que nós vamos plantar agora, 2021, o mercado fala em 65% já comercializado. O produtor tem aproveitado aí essas altas no mercado, nas cotações de Chicago, com o dólar, o câmbio em alta também,
ele tem aproveitado o momento para fazer as suas travas de preço futuro. Falando em preço disponível, o que está sendo praticado hoje aqui na BR-163? Bom, Pacheco, para quem ainda tem soja disponível a ser comercializada, a cotação chega a R$ 150 a saca de soja para um pagamento, embarque no próximo mês, no mês 10, né? Então, você vê, historicamente é um preço que nós nunca tivemos aqui no Mato Grosso. Em virtude das cotações de Chicago, a forte demanda e a questão do câmbio também, que tem ajudado muito na formação do preço. Estados Unidos, já iniciou a colheita, deve estar ali pela casa dos 15%. Qual é o reflexo disso nessa nossa safra? Isso, Estados Unidos agora está com praticamente o início ainda da colheita, né? Soja e milho. Essa semana já deve entrar nos 15% da colheita e é um momento que a gente chama de um momento sazonal, né? Que entra a safra americana no mercado, as cotações sofrem o reflexo disso, mas mesmo assim a demanda é muito forte, né? Tem um impacto na cotação de Chicago, mas a formação do preço para nós, em virtude da forte demanda, ela ainda não sofreu, vamos dizer assim, um impacto grotesco na formação do preço. Hoje a gente vê a cotação de soja acima dos R$ 110 por saca para o período de janeiro e fevereiro, coisa que nós nunca havíamos visto numa formação de preço futuro ainda. Uma outra commodity também que está com preço muito elevado e a demanda muito grande é o milho, né? Esta safra que está por vir aí, a segunda safra, já tem quantos por cento comercializado, Hernando? A safra do milho nós vamos entrar com 55% da safra comercializada. Também pelo preço que já se mostrou no mercado, chegou a trabalhar R$ 40 por saca, preço futuro, né, do milho. Então o produtor também tem aproveitado para fazer suas vendas, travar seus custos e 50 a 55% comercializado já do milho. Ok. Vamos torcer para que essa chuva chegue logo e os produtores tenham uma boa safra, né? Isso, exatamente. Vamos torcer agora para que as temperaturas aí... Existe essa projeção, questão do Laninha, mas a gente acredita que não vamos ter problema no início da safra, no plantio, e desejamos a todos os produtores aí uma excelente safra com boas produtividades. Ok, Hernando. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado. Acabei de conversar com o consultor Hernani Klein. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o mercado norte-americano segue sem muita informação positiva. Hoje teve a confirmação por exportadores privados da venda de 100 mil toneladas para o México na campanha 2020-2021. E essa é a informação do dia em relação à soja norte-americana. Mas o que o mercado estava de olho mesmo era no relatório de acompanhamento de lavouras que foi divulgado no final da tarde dessa segunda-feira, como é a tradição, e ele pesou contra os negócios em Chicago. Por quê? Porque trouxe uma colheita de soja nos Estados Unidos em 20% e uma melhora de 1 ponto percentual nas lavouras ou nas áreas que estão em boas e excelentes condições. Só que tem algumas questões que a gente vai falar já já. Vou mostrar o gráfico para ver como é que está a lavoura americana. Olha só, primeiro 20% colhido até o dia 27 de setembro, portanto até o último domingo. 64% em boas condições, semana passada eram 63%. Em médias condições, 26%. Em condições ruins ou muito ruins, está em 10% até este último domingo. Mas o que eu chamo a atenção do telespectador, do produtor brasileiro, que precisa estar de olho em como que vem a lavoura norte-americana, são esses 20% de colheita da soja. Para se ter uma ideia, no ano passado eram 6%. E está acima da média também dos últimos 5 anos aí, essa colheita da soja dos Estados Unidos. O ponto que colocamos é, a soja norte-americana está muito adiantada em colheita ou
é uma área menor, tem menos soja nos Estados Unidos. Esse ponto ele é determinante para entender o que vem acontecendo nesse momento por lá, porque isso impacta nos preços de soja em Chicago e deixa no cenário internacional também uma situação que os Estados Unidos estão bem na sua colheita e com bons resultados de safra. E isso a gente só vai saber no final dela. Mas é uma safra menor, sim, nos Estados Unidos, com certeza. Então o produtor tem que estar de olho nesses aspectos e não só olhar o número isolado. 20% é muito acelerado, então essa área é muito provavelmente menor. E eu continuo falando de soja nos Estados Unidos, né? Vimos como é que vem a situação de colheita por lá, qualidade de lavouras. Falei que isso acabou impactando negativamente os negócios em Chicago. Veja comigo que soja vem em nova queda. Nós temos aqui posição de novembro a $9,89 mais 6 o bushel. Janeiro, $9,94 por bushel, também perdendo bastante agora. Março vem a $9,91 mais 2 e maio, $9,91. Perdas hoje para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vem apresentando quedas, não vinha com novidades desde a última semana, principalmente na quinta, na sexta. Nesta segunda, nada positivo. Hoje também não. 100 mil toneladas para o México é protocolar, não tem uma formação muito importante nisso. E você acompanha comigo agora como é que vem dólar. Dólar comercial agora, isso influencia os negócios, os preços da soja aqui no Brasil. Dólar segue a sua escalada de alta, vem com elevação de 0,36% para a moeda norte-americana neste momento, a R$ 5,65 mais 3 para a moeda. Essa é a alta momentânea para o dólar que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Vamos agora conferir como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Você acompanha agora que os valores permanecem idênticos, aqui de acordo com a Grãos Corretora, entrega em outubro a R$ 140 a saca de 60 quilos, tanto em Santos quanto também em Paranaguá, é o que eu vou trazendo para você aqui no Agricultura BR. E olha, nesta terça-feira, nesta terça e nesta quarta-feira, tem um importante evento que acontece, que vem ocorrendo. Já começou. Eu falo de um encontro para mulheres cooperativistas. Esse encontro começou nesta terça-feira e ele visa trazer experiências, conversar sobre temas importantes para o desenvolvimento de lideranças femininas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Mariana Castanho para falar sobre o tema. Mariana, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. O que pode se esperar deste evento que tem acontecido envolvendo as mulheres que estão presentes de maneira virtual? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, obrigado pelo convite. Nós estamos esperando uma participação bem ampla das mulheres cooperativistas nesse evento, Fabiano. É o primeiro evento que lida especificamente com as mulheres cooperativistas. E é um prazer a Corteva estar patrocinando esse evento entre hoje e amanhã. Ô Mariana, como é que está a participação da mulher especificamente no cooperativismo? Fabiano, eu acho um ponto importante ressaltar que as mulheres hoje fazem mais ou menos 30% da força de trabalho dentro do agro. A Corteva, há alguns anos atrás, financiou uma pesquisa que mostrou como a gente ainda tem uma grande discriminação de gênero no agronegócios. Eu acho que eventos como esse têm o papel de promover mais a equidade de gênero, né, Fabiana? E quando a gente fala em equidade, nós estamos promovendo, então, formas para que a mulher possa se desenvolver e atingir locais de liderança dentro das cooperativas, dentro dos seus negócios, dentro das empresas. A gente já vê um esforço grande de muitas empresas buscando puxar essa liderança feminina. Um exemplo disso é a própria Corteva. Hoje, na Corteva, somos 50% de liderança feminina na área comercial e já 38% de mulheres no conselho diretor da empresa. Então, exemplos como o da Corteva, nós estamos procurando trazer dentro do Congresso para mostrar e criar uma rede de apoio para que essas mulheres possam cada vez mais se desenvolver e ocupar posições de liderança dentro do setor, dentro do agronegócios.
Além da participação da mulher, esse evento trata de temas importantes para o agronegócio, como cooperativismo e associativismo. Como é que está sendo trabalhado isso nesse evento? Fabiano, a gente observa o poder das cooperativas no Brasil para desenvolver os pequenos produtores. E eu acho que o crescimento das cooperativas é um reflexo do associativismo que você mencionou. E acho que quando a gente fala da mulher nesse processo, e a gente fala bastante a capacidade da mulher de cuidar, né, do cuidado. E eu acho que a mulher tem essa capacidade de olhar de uma forma abrangente para esse cuidado. Então, observo com bastante bons olhos o papel de crescimento das produtoras rurais junto às cooperativas para que a gente possa crescer esse papel feminino dentro do agronegócio. Aí, Mariana Castanho, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. O encontro das mulheres cooperativistas ocorre nesta terça e quarta-feira. Tem a participação de muita gente importante, da Teca Vendramini, da SRB, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, entre outras autoridades. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco você vai saber a respeito do lançamento de um fundo voltado a produtores rurais que trabalham com integração lavoura-pecuária floresta. São 68 milhões de dólares à disposição. Você vai entender como é que funciona esse processo daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E nesta terça-feira é lançado aqui no Brasil um fundo de financiamento para a agricultura sustentável que deve trazer recursos para produtores rurais que trabalham com a integração lavoura-pecuária-floresta ou que pretendem fazer esse tipo de desenvolvimento em suas áreas de produção. O valor disponibilizado é de 68 milhões de dólares. Nós vamos mostrar agora como é que está sendo distribuído esses valores, como é que foi o posicionamento. Você tem aqui na tela, no gráfico, o valor dos recursos, como eu disse, 68 milhões de dólares. A sigla em inglês é SAFF para ILPF. Crédito ao produtor deve ser de 62 milhões de dólares e tem um recurso de 6 milhões de dólares para financiamento de programas de certificação, pesquisa, transferência de tecnologia, assistência técnica e certificação. As taxas devem variar entre 4,5% até 9,1%. Contudo, essas taxas podem diminuir até 25% de acordo com o resultado de uma mensuração de score. E é sobre este assunto, sobre esse fundo, sobre como que ele deve atuar com o produtor rural brasileiro, que eu vou conversar agora com José Maria Pulgas. Ele é vice-presidente de Relações Institucionais da rede ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Conversa conosco ao vivo aqui pela internet. José Maria, é um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Esse fundo, ele traz um recurso internacional e eu gostaria que você nos respondesse como que vai funcionar essa iniciativa aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, um prazer imenso estar com você, estar no canal. Nós temos muito orgulho de poder trazer esse recurso para o Brasil. Ele é um recurso piloto, então é um piloto bem curtinho. A gente já começa com 62 milhões de dólares em crédito a ser disponibilizado ao produtor, 6 milhões em recursos não reembolsáveis para aquelas várias atividades, o qual o senhor mencionou tão bem. O fundo ele começa dia 1º de novembro, a sua operação. 1º de novembro começamos a seleção dos tomadores de crédito para os primeiros empréstimos serem assinados ainda no primeiro trimestre de 2021. Esse é um fundo, o SAF, ele vai operar sempre com parceiros. Então, nós estamos falando com cooperativas, com reventas, distribuidoras, para que elas sejam o nosso canal de acesso ao produtor. Então, o produtor que tiver interesse em acessar esse fundo de crédito, converse com a sua revenda, converse com a sua cooperativa, peça para que ela entre em contato conosco, da rede LPF, porque elas vão ser o nosso canal de acesso aos produtores. Os produtores, para terem acesso a esse recurso, precisam ter suas propriedades certificadas, de acordo com o protocolo ILPF de certificação de propriedade. Os custos de certificação são 100% assumidos pelo fundo, então não vai onerar o produtor.
e nessa certificação nós vamos verificar exatamente aquilo que foi mencionado. Qual que é o nível de conformidade social e ambiental que o produtor possui. São mais de 124 indicadores avaliados, e esses 124 indicadores vão dar a nota desse produtor. Então, ao invés de nós trabalharmos com notas de crédito patrão, ou trabalharmos com taxa Selic, TJLP, nós vamos trabalhar com uma taxa de juros específica, individualizada para cada produtor, para cada propriedade e para cada esforço socioambiental que esse produtor estiver investindo na sua produção. José Maria, eu estava lendo a respeito desse fundo e como que ele vai funcionar aqui no Brasil, e há um mecanismo, Truth Score, que vai fazer uma avaliação, dependendo do que ele encontrar na propriedade, dependendo como é que é o projeto de cada produtor rural, isso pode representar, inclusive, taxas para a aquisição, para a contratação desses recursos mais baixas. Como é que funciona essa parte do processo na tomada de crédito? Todas as propriedades certificadas, elas terão um monitoramento 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E em 2 semanas, uma nova nota, o Trust Score, vai ser conferido para cada propriedade. Então, no momento que a propriedade, que o produtor começar a fazer o pagamento das suas parcelas, vai-se fazer um desconto nessas parcelas equivalente à nota dele ao Trust Score. Então, vamos por aqui um exemplo. Um produtor tem nota 7,5, pegou uma taxa de custeio a 9,1%. Quando ele for pagar a sua parcela, se ele tiver uma nota 9, ele vai poder ter um acesso a um juros de 7,8%, mas não mais 9,1%, como era no início do contrato de crédito dele. Esse valor, essa diferença, vai ser depositada em dinheiro na conta do produtor. É um cashback para o produtor no momento em que ele demonstra essa qualidade socioambiental da sua propriedade. Esse funcionamento vai ser nem um pouco burocrático, porque o monitoramento é 100% digital, é totalmente transparente, e as informações são do produtor. Então, o produtor pode ficar muito tranquilo que todas as informações que ele vai gerar, que nós formos gerar junto com a propriedade dele, vai ser protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados, então não vai ser disponibilizada de forma alguma para ninguém que não esteja dentro do ecossistema de crédito do produtor com o SAF, no caso, com o fundo. José Maria, vou tentar lembrar que são 7 estados que estão participando do projeto piloto: Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, Bahia e Paraná. Acho que acertei. Essa aplicação vai até julho, e nós estamos trabalhando aqui, transmitindo para o Brasil inteiro. Produtores rurais que estão nos ouvindo, que gostaram da ideia, querem saber mais nesses estados, que têm propriedades nesses estados citados, e também dos demais estados, o que eles precisam saber para conseguirem entrar num programa como esse? Perfeito. O primeiro ponto, a propriedade ela tem que estar em compliance com o Código Ambiental, com o Código Florestal. Então, se estando em compliance, tendo o Cadastro Ambiental Rural, tendo o CAR, e praticando a integração lavoura-pecuária-floresta, tem pelo menos 5% da sua área produtiva, ele já está habilitado a acessar o crédito. Ainda que o piloto seja nesses estados que o senhor mencionou, a procura está sendo muito grande, então possivelmente nós vamos se expandir. Então, qualquer produtor em qualquer parte do país que esteja nessas regras, ou seja, 5% da sua área produtiva em LPF, ou que deseje ter pelo menos 5% da sua área produtiva adotando o manejo de LPF, que tenha o CAR e esteja em compliance com o Código Florestal, esteja em território nacional na sua propriedade, obviamente, pode entrar em contato conosco pelo site da Rede LPF, na aba de certificação, preencher seu formulário, que nós vamos entrar em contato. É importante nós entendermos essas demandas, até para que a gente consiga expandir. Ele começa em 68 milhões de dólares, mas a ideia é, em 2026, nós já estarmos operando com 1,4 bi de dólares no Brasil. Então, ano que vem, já estamos abrindo para mais uma série de 300 milhões de dólares em crédito. Então, é importante entender como o Brasil se comporta com seu interesse pela agricultura de baixo carbono, para que a gente consiga dimensionar melhor esses fundos internacionais que estão vindo para o Brasil.
José Maria, a última pergunta que eu vou fazer, claro que a gente está falando de um processo aqui que vai de impacto a esse produtor rural que trabalha com integração lavoura, pecuária e floresta ou que tem interesse também, não é, José Maria, de começar essa atividade. A fonte de recursos para disponibilização, primeiro desses 68 milhões de dólares e até para chegar a 1 bilhão e 400 milhões de dólares em 2026, qual que é a fonte? São vários parceiros internacionais. Nós estamos falando hoje que, junto ao SAF, nós contamos com mais de 60 entidades internacionais, de mais de 20 países, que têm um interesse específico em fomentar a agricultura de baixo carbono no Brasil. Eles compartilham de uma visão, que também é nossa, da rede LPF, que o Brasil pode ser a primeira grande potência agroambiental do mundo. Então, além desses, nós temos outros fundos de investimento brasileiros, empresas brasileiras, fazendo com que esse volume cresça. Então, nós estamos também em conversas com várias entidades brasileiras, fundos concessionais, asset managers, né, gestoras de crédito, gestoras de fundos, que querem fazer parte do SAF. Então, nós queremos uma diversidade muito grande no fundo. Apesar da origem dele ser majoritariamente de capital internacional, nós queremos trazer cada vez mais o capital brasileiro para cumprir esse desafio de nos tornarmos uma potência agroambiental. Tá certo, José Maria Pulgas. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande prazer, até. Tá certo, conversei com José Maria Pulgas, ele que é vice-presidente de Relações Institucionais da rede ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, falando desses recursos internacionais que estão sendo disponibilizados para produtores rurais que trabalham com essa integração ou que querem trabalhar. Projeto muito interessante que traz aí resultados para a produção brasileira e principalmente traz aí um aspecto de sustentabilidade no aspecto econômico, principalmente, porque o produtor ganha possibilidades de trabalho, na questão ambiental e também social, que é o que determina o que é sustentabilidade de fato. E olha, nós estamos, há pouco eu mostrava dólar em alta, vinha com uma alta de 0,35%, R$ 5,65, dólar vinha se mantendo em elevação no dia de hoje. Para falar a respeito deste assunto, como é que vai se comportando a moeda norte-americana em mercado hoje, eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o dólar continua em alta porque há alguma expectativa em todo o mercado internacional com o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que tenta a reeleição, e Joe Biden, senador que tenta, representando os democratas, assumir o cargo de presidente da República. Resumindo, esse debate é preocupante para todo o mercado financeiro como um todo e no mundo, não repercute só no Brasil. Por isso, há sempre uma preocupação e isso provoca alguma corrida para ativos de maior liquidez. No caso, o dólar. O dólar continua avançando sobre o real, neste momento a R$ 5,65 mais 20, mantém alta de 0,36%. Chegou a passar de 5,66, mas recuou um pouco agora, ou seja, vai oscilando, tentando, vamos dizer assim, se manter perto da estabilidade. O mesmo ocorre com a Bolsa, viu? Nossa Bolsa operava agora há pouco com uma baixa muito pequena, de 0,01%. Essa baixa ocorre em todas as bolsas do mundo, não só na nossa Bolsa no Brasil, na B3, o Ibovespa agora aos 94.660 pontos, tem uma leve queda de 0,01%, mas não é a única bolsa que está operando com tendência de baixa ou, na melhor das hipóteses, com estabilidade. Na Europa, vamos ao painel, na Europa as últimas informações mostram as bolsas de Frankfurt, na Alemanha, operando agora com fechamento de 0,37%, ou seja, veio em baixa. O FTSE 100 da Bolsa de Londres, outro índice de referência, vem em queda de 0,50%, ou seja, 0,5%. O CAC 40 da Bolsa de Paris também vem em baixa. E nos Estados Unidos não é diferente. Exceção um ou outro índice, o fato é que nós temos movimento de queda também no mercado americano. O índice Nasdaq, por exemplo, para empresas de tecnologia, que reúne aí informações de empresas de tecnologia, também recua lá 0,18%. Não é uma queda acentuada nessas bolsas, mas é uma queda que mostra preocupação com o debate
que vai ocorrer esta noite e que sinaliza aí o caminho da política americana para os próximos meses, eleição que ocorrerá ainda antes do final deste ano. De olho na informação, porque o mercado oscila muito, não só por conta da retomada das atividades econômicas e algumas dificuldades em países da Europa ou mesmo nos Estados Unidos, em função da pandemia, mas também porque temos eleição nos Estados Unidos e é um país cuja política influencia na economia, não só interna, mas de outros países do mundo. Por isso, de olho na informação, o mercado vai procurar hoje um caminho, mas amanhã é que saberemos o resultado desse debate, que será transmitido para o Brasil por volta das 22 horas por redes de emissoras de televisão. Até lá, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista do Pulga aqui no Agricultura BR sobre reforma tributária. E você vai ver também no próximo bloco informações sobre o mercado de café e colheita do mel no Rio Grande do Sul. Eu volto já. E no Rio Grande do Sul começou a colheita do mel. Por lá os produtores estão animados com as colmeias. Você vai saber como é que é esse trabalho na reportagem de João Veríssimo. Com uma experiência de mais de 40 anos com o manejo de colheita do mel, usando procedimentos para uma coleta eficiente, preservando as características originais e a qualidade do produto final, o apicultor Salvador Gonçalves inicia um trabalho que deve durar alguns dias. A busca da qualidade total é o começo de um longo processo até o produto chegar ao consumidor. Este é o período que se chama colheita da safra de mel na época da primavera aqui no Rio Grande do Sul. É um momento também intermediário entre a colheita da safra e também um novo momento, quando as colmeias iniciam um novo processo de fabricação do produto. E agora, então, nós estamos no período de primavera, que é a florada excepcional que nós temos nesse período e que temos aí uma expectativa aí de uma boa safra. E cada florada tem uma característica, né? Então tudo isso também ajuda na própria análise do mel. Tu verifica toda essa situação que é feito através para poder ter certeza da qualidade do mel. Claro, aqui no Rio Grande do Sul tem vários tipos de floradas. Temos vários tipos de florada. Nós temos, por exemplo, nós temos nesse período agora de florada, que está aí já florada de canola e outras culturas que estão floridas nesse momento, e que logo em seguida vem a florada, outras floradas aí que vem aí, que já vem a mata nativa logo em seguida também, né? E muito eucalipto, né? Então isso são floradas que produzem grande quantidade de mel. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do Brasil. A previsão deste ano é colher pelo menos 7,5 toneladas. Cada caixa examinada é para conferir o resultado de um trabalho paciencioso, tanto do apicultor como da colmeia. As caixas nesta safra estão cheias. A diminuição de agroquímicos nas lavouras resultou no aumento das abelhas e também da produção. No final de 2018 para 2019, que deu uma grande quantidade de mortalidade de abelhas, e a gente acabou fazendo um levante, né, a nível de Brasil e até mesmo exterior também, né, fora, né, onde isso deu, dali para cá, deu uma amenizada. Não está acontecendo nesse momento, eu acredito que não vai haver esse ano. E a preocupação nossa, claro que na primavera não, mas janeiro e fevereiro é os meses mais complicados para nós apicultores. Mas temos uma convicção que os lavoureiros, granjeiros, os plantadores de soja, essas pessoas que estão no agronegócio grande aí, né, que eles tenham um pouco de consciência, né? Nós estamos numa mata, este aqui é um lugar ideal para a caixa de abelha? Com certeza, por quê? Porque aqui nós temos lavouras próximas, como temos a canola na frente, e aonde tem aqui uma grande mata de eucalipto e matas nativas já vindo no meio. É um lugar bem apropriado para manter os apiários. Um lugar alto, temos aguada perto, o importante da abelha tem que ter água perto. Então tudo isso favorece a nossa produção de mel e a criação da abelha se mantém forte. O mel é um alimento produzido a partir do néctar de flores. Apreciá-lo é o momento máximo para quem tem uma relação familiar com as abelhas. A recompensa não poderia ser outra. O cheiro e a doçura são insuperáveis. É o sabor do favo de mel.
Tá certo. E agora eu trago a participação do Walter Pulga Júnior de novo, porque ainda não há consenso entre as propostas para a reforma tributária no país. É o que você vai conferir nesta entrevista. Corre no Congresso propostas para a chamada reforma tributária. Na verdade, não é bem uma reforma. Você vai ter detalhes agora. Tenho aqui ao meu lado o advogado Joaquim Ferraz, pecuarista, que acompanha aí a evolução dessas discussões. Joaquim, obrigado por ter vindo. Vamos falar sobre um assunto que, aliás, você já abordou aqui no canal do Boi, no início do ano, que é essa reforma tributária. É uma reforma mesmo? O que está ocorrendo? Pulga, não podemos chamar de reforma tributária, que reforma tem um sentido amplo, né? Uma alteração legislativa de apenas duas contribuições, a contribuição para o PIS e a COFINS. Uma reforma se pressupõe uma alteração, uma mudança, uma inovação mais ampla. E a gente tem um sistema tributário muito extenso, de modo que, matematicamente, alterar regras de duas contribuições, embora elas sejam contribuições de repercussão econômica de grande porte, não pode ser chamado de reforma. Então não temos uma reforma, mas temos aí mudanças em alguns tributos. São 3 propostas que chegaram ao Congresso. Todas aumentam o imposto para o cidadão e para as empresas? Nós temos 3 propostas de reforma tributária, mas eu vou separar isso em 2 frontes. A reforma que tramita na Câmara e a reforma que tramita no Senado, de fato, são reformas tributárias. Elas são alterações na Constituição e todo o nosso sistema tributário está na Constituição. Então, são propostas de emenda constitucional. A reforma do ministro Paulo Guedes, que está sendo chamada amplamente de reforma, é uma alteração legislativa. Então, eu vou tratar disso separado. As propostas que estão no Congresso, no Senado e na Câmara, inclusive foram unificadas antes da pandemia, no iníciozinho, final de fevereiro, início de março, numa comissão mista, onde as duas casas compuseram um grupo de deputados e senadores para tratar conjuntamente dessas duas reformas. Elas tratam de uma alteração legislativa do sistema tributário nacional significativa. Por quê? Porque elas estão tratando de PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI, que são tributos complexos, com regras de incidência complexas. O ICMS, por exemplo, é o tributo mais complexo, mais polêmico que a gente tem no país. E não é diferente também o PIS, a COFINS, o IPI, pelas regras de incidência, pelas bases de cálculos, pelos conceitos de faturamento, crédito, débito, enfim. De fato, é uma reforma, é uma alteração significativa no nosso sistema tributário. Já a reforma do ministro Paulo Guedes é simplesmente uma alteração legislativa no PIS e na COFINS. Ele está propondo acabar com a contribuição para o PIS e com a COFINS e criar uma nova contribuição, ou seja, é uma substituição de duas contribuições por uma outra contribuição chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Bom, o que muda na proposta dele? A contribuição para o PIS e a COFINS, elas incidem sobre faturamento e elas estão numa regra de não cumulatividade para a esmagadora maioria das empresas, que são as empresas que estão no lucro real, tá? Ela acaba com essa hipótese de tributação das empresas que estão no lucro real no regime não cumulativo, onde se é possível apurar, é possível deduzir na apuração créditos de PIS e créditos de COFINS para se encontrar o valor do resultado final a pagar. Com a CBS, e essa é a principal mudança, essa regra de crédito e débito acaba, ou seja, o regime não cumulativo acaba. E as empresas todas terão que pagar uma única alíquota, que é de 12%, incidente sobre o faturamento. Ou seja, num exemplo prático, eu produzo uma etapa de um determinado produto e na venda para a sua empresa vai incidir 12% do faturamento. Você transforma isso de alguma maneira, ou revende direto para o consumidor, e vai incidir mais uma vez 12%. Em cada etapa
de comercialização sobre o faturamento vai incidir 12% e não tem crédito e débito. É mais ou menos semelhante ao que acontece no regime das empresas que estão no regime do lucro presumido, onde não há uma incidência. Só que no regime do lucro presumido, as alíquotas são bem menores. Ou seja, vai encarecer também para o produtor rural. Substancialmente. Para o frigorífico, para o processador de soja. Para todo o setor de bens e serviços, inclusive frigoríficos, processadores de insumos agrícolas, técnicos agrícolas, veterinários, agrônomos, todo o setor de serviços e também aquele que está ligado a serviços de um modo geral, como saúde, escola, segurança, todo o setor de bens e serviços será onerado com essa alteração da extinção do PIS e da COFINS para a criação da CBS. Tá aí essa entrevista, você pode acompanhar acessando o portal sba1.com. E essa foi a última informação jornalística dessa edição do Agricultura BR. Portanto, eu agradeço aqui a TV Imaculada Conceição, que estava conosco até agora, levando o Agricultura BR em sinal aberto para todo o Mato Grosso do Sul. Um grande abraço aos meus colegas da TV Imaculada, parceira aqui do Canal do Boi do Agricultura BR.